Fala galera, saudações compostáveis. A gente vai fazer mais um vídeo aqui da nossa série Como Fazer uma Compostagem. Já tem um falando como iniciar uma leira e hoje a gente vai falar sobre como fazer o manejo dessa leira que já está em funcionamento. Então vamos nessa. O primeiro passo é a gente pegar essa palha que foi colocada em cima da leira para fechar a parte de cima no manejo anterior e puxar ela para o lado. Então a gente vai afastar ela de uma forma que vai formar duas bordas que vão segurar o próximo resíduo que vai entrar. Então a gente puxa do meio para um lado e do meio para o outro lado, né? Se a gente for em dois aí facilita. E aí a gente vai expor o resíduo no centro da leira. Depois que fizer isso, o que a gente faz? Puxa esse resíduo que está dentro para cima dessa borda. Não pode, isso é muito importante, não pode contaminar a parte externa da borda. É só a do meio para a parte interna. Então, se olhar aqui, ó, eu coloquei o resíduo até a metade da borda. Se ele cair para cá, o que vai acontecer? Vai expor o resíduo orgânico e isso não é nada bom para compostagem, né? Então o resíduo tem que estar sempre protegido pela camada de palha. Então a gente vai puxando ele para cima dessa borda, né? Espalhando ele aqui e abrindo no meio dela uma valeta, ó. Ela vai ganhando um espaço interno para quê? Para você poder adicionar mais resíduo aqui no centro. Pessoal, se tiver alguma parte da borda da leira se desmontando, isso eventualmente acontece, né? É importante que você faça uma ação ali para recuperar a estrutura daquela borda, porque é ela que dá sustentação para a leira crescer para cima e poder suportar a maior quantidade de resíduo. Então, no caso aqui, ó, esse canto, ele estava desmontando, ó, tá vendo a palha saindo para fora. Então a gente joga ela para dentro. Eventualmente joga até um pouquinho mais para dentro lá e amarra com o resíduo essa parte. Aí o que vai acontecer? Conforme ela for crescendo, a gente for colocando mais resíduo, mais palha, essa parte da borda que estava se desestruturando, ela se amarra de novo e aí a leira se organiza. Então pessoal, terminamos de fazer essa primeira revirada e afastar o interior da leira para as bordas. Isso é importante porque quando você faz isso, você está arejando esse material. Isso é fundamental para a compostagem aeróbica, né? E nesse momento é hora também de você olhar como que está a relação entre carbono e nitrogênio. Material seco e material úmido. Se a leira estiver muito seca, provavelmente ela não vai ter atividade biológica, ela vai ficar aquela serragem, né? Aquele aspecto de serragem acumulada. Se ela estiver muito úmida, ela vai empastar e aí o ar tem dificuldade de entrar e as bactérias também não vão se desenvolver, vão começar a desenvolver bactérias anaeróbicas que vai dar cheiro, né? Vai dar um aspecto viscoso para a leira. Então, se ela estiver muito úmida, você vai precisar adicionar material seco. Se ela estiver muito seca, você vai precisar adicionar material úmido. Feito isso, agora é a hora de entrar com os resíduos. A gente vai agora colocar um pouco de serragem. A gente jogou uma camada de resíduo. A gente vai colocar uma camada de serragem e vamos misturar esse resíduo. Tanto a serragem com o resíduo fresco e o resíduo já pré-compostado da semana anterior. Isso faz com que as bactérias desse resíduo anterior inoculem esse material novo junto com o material seco da serragem e a gente tenha uma aceleração no processo.
A gente vai fazer em duas etapas, porque como o volume que a gente tem é muito grande para esse tamanho de leira, a gente colocou uma camada de resíduo, vamos misturar ele com um material seco e depois outra camada de resíduo, porque senão fica muito difícil de a gente chegar na camada mais profunda de resíduo se a gente colocar muita quantidade de resíduo fresco. Percebam que eu tô com o garfo lá no fundo, pegando o resíduo fresco e jogando ele para cima e misturando com o resíduo seco e com o resíduo mais antigo. Isso faz com que a gente crie uma massa homogênea. É importante que o material esteja homogêneo, bem distribuído, bem misturado. A gente pode fazer ela em camadas, mas se você tiver bem misturado, você vai ter uma superfície de contato das bactérias com os materiais que elas precisam para poder desenvolver com mais eficiência. Quanto que a gente vai colocar de resíduo seco para quanto de resíduo úmido, né? Então a gente tem uma referência que é uma proporção de 1 para 1. Então se você colocou um balde de resíduo orgânico, você vai colocar um balde de resíduo do mesmo tamanho de resíduo seco. Mas isso não é uma regra definitiva, então isso vai variar com o quê? Com a quantidade de umidade que está no dia que você está fazendo manejo, na semana do manejo, né? A umidade geral do ambiente que você está, né? Então lugares mais secos eles tendem a secar mais a leira e precisar de menos resíduo seco. Lugares que chovem muito precisa de mais resíduo seco. Então você vai precisar desenvolver uma habilidade de perceber a leira se ela está numa condição de umidade adequada para o desenvolvimento das bactérias ou se ela está em excesso ou falta de umidade. E aí você vai regular essa umidade, aumentando ou diminuindo essa relação entre o material úmido e o material seco. O que a gente acabou de fazer foi colocar uma camada de serragem ou de cepilho, material seco, por cima de todo o resíduo. Por quê? É importante que todo o resíduo esteja preservado do ambiente externo. Então olha só como aqui nessa parte onde tem resíduo tá cheio de mosca e lá onde tem a serragem não, as moscas não chegam porque tem uma camada, né? Tem uma parede aqui de material que impede os vetores, mosca e outros bichos de estar chegando no material orgânico. Então, o que a gente faz é isso, a gente preserva o material orgânico dentro de uma condição de materiais e que as bactérias podem se proliferar dentro de uma camada de material seco, no caso uma camada de serragem, e por cima a gente vai vir com a palha para finalizar. Galera, mostramos aqui como a gente faz o manejo de uma leira que já está estruturada, adicionando o resíduo semanalmente aí ou na frequência que cada um tiver a coleta. É importante dizer assim, né, entender que você vai aprendendo as proporções, os macetes na experiência. Então não tenha receio de tentar, de experimentar, de fazer, né? Você vai vendo, vai sentindo a partir da experiência
como que você precisa misturar, como que é a melhor maneira, quanto de resíduo seco que vai colocar, né? Isso a própria estrutura da leira vai te mostrando, né? Se ela tiver cheiro, se ela tiver faltando atividade biológica, né? Que a gente pode ver ali com aqueles funguinhos, com a temperatura, elevação da temperatura. Então, tudo isso são referências que a gente vai aprendendo a observar para poder saber se o processo está sendo eficiente, se a gente está fazendo da forma correta ou se a gente precisa fazer algum ajuste em relação ao nosso manejo, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e a gente vai se falando. Valeu!